Futuro de ações. Futuro de ações, sim, eu acho que é um produto novo. Alguns de vocês já devem saber que ele talvez já tenha existido no passado, mas ele é diferente, então eu vou começar a comentar um pouquinho mais das explicações técnicas aqui deste produto. Então, para começar, código de negociação. O código de negociação ele é formado por 8 caracteres, sendo que os 4 primeiros identificam o código da empresa. Então, isso aí tudo acho que é sabido de todo mundo. PTR, Vale, isso aí é ok. O tipo clássico do papel, aí sim acho que vale uma atenção, né? Normalmente a gente identifica as ações pelos números 4, 3, CON e PN. Aqui não. No futuro de ações, o tipo clássico de papel vai ser dado por uma letra. Então, no exemplo aí em cima, dá para perceber que, por exemplo, PTRP vai ser o futuro da Petro PN. Vale O é da ON. Vevar I é da Unity. Então, eu tenho os códigos aqui embaixo também, para representar, então, PNA, PNB e as outras classes, né? Então, é algo diferente. O resto é igual. Mês de vencimento, que aí segue o padrão BMF. Então, F, janeiro, M é junho, Z, dezembro. E o ano de vencimento. Talvez aqui valha uma menção em relação aos códigos, né? Porque se você for pensar no segmento BMF, que normalmente são 3 letras, aqui a gente está com 4, né? Na verdade, caracteres, né? Mas aí depois o time pode até comentar melhor, mas isso talvez seja um desenvolvimento dentro da casa de vocês. Então, são 4, né, caracteres aí no segmento BMF. Termos de características. Aqui acho que sem grandes novidades, mas para saber como que o contrato vai ser tratado aqui dentro da casa. Então, o tamanho do contrato vai ser uma ação, a cotação em pontos, cada ponto valendo R$1, ou seja, na prática, né, vai ser em reais. Lote padrão de 100 contratos. Meses de vencimento. Todos os meses. Mas para esse produto, inicialmente, a gente vai abrir só o primeiro e o segundo vencimento nesse momento. Mas ele vai ter negociação, vencimentos para todos os meses, não meses pares ou meses ímpares. A liquidação é somente financeira. Não tem possibilidade aqui de ter liquidação física, somente financeira. Vai ter operação de rolagem também. Aí os códigos aqui embaixo identificam lá a parte das rolagens. Tarifação. A tarifação ela é diferente de outros contratos derivativos, pelo menos nesta primeira fase. Então, ela vai ser um valor fixo, um valor de bips fixos, e só vai ter diferenciação para day trade, que vai ser mais barato, né? Então, por enquanto, não vai ter aquela diferenciação por ADTV. É um valor fixo em cima do notional da operação. E, antes que vocês perguntem, a gente ainda não tem o valor de quanto vai ser. Estamos fazendo o trabalho aqui dentro de casa e deve ser divulgado para o mercado aí em breve. O horário de negociação, o mesmo horário dos derivativos, no caso do futuro de Bovespa, como exemplo, das 9 às 6, digamos assim. Data de vencimento é igual ao último dia de negociação, que é a terceira segunda-feira do mês de vencimento. E aí alguns podem reparar que é o mesmo vencimento das opções sobre ações que a gente tem hoje. Horários de calls. Para este produto especificamente, a gente vai ter 2 calls durante o dia. Um horário do call para definição do preço de ajuste, que vai ser no mesmo horário do call do mercado à vista, e o call para definição do preço de fechamento, que aí vai ser junto com o call dos derivativos, né, no caso do futuro de Bovespa, já próximo das 5 horas. E o horário de alocação de ativos, o mesmo horário dos derivativos, 7h30 da noite. Aqui, na verdade, é só para mencionar que, inicialmente, a gente não vai lançar futuro de ações sobre todos os ativos que a gente tem dentro da casa. A gente já falou isso com algumas instituições, talvez vocês já saibam disso, mas a gente vai partir com 12 ativos, que são esses aí que estão colocados aí na tela. Então, Petrobras, Vale, Porto Seguro, Croton, CCR, Cielo, Usiminas, Via Varejo, CEMIG, Hypera Pharma, né, antiga Hipermarcas, Grupo Pão de Açúcar e a nossa B3SA3. Né?
Então, inicialmente, são essas 12, e também a gente não tem previsão ainda para lançar as próximas. Não temos uma data ainda. Talvez isso seja importante para dentro de vocês, por questões até de construção de alguma coisa, de curvas, etc. Eventos corporativos. Você quer comentar, Alex? Bom dia a todos. Meu nome é Alex da Silva, eu sou responsável pela área de controle de posições e tarifação da Clearing B3. Tá? Referente aos eventos corporativos aplicáveis aos futuros de ações, o 2 já explicou bem que é um contrato cujo ativo objeto são ações com liquidação financeira, mas nós temos aí o tratamento de evento corporativo. Tá? O tratamento de evento corporativo ele é muito similar ao tratamento de evento corporativo de uma opção de ação. A grande diferença é que, em vez de eu ter um ajuste, por exemplo, no strike da opção, o ajuste de preço eu vou fazer no preço de ajuste final do dia. Tá? Então, aí, só para a gente pegar cada tipo de evento e vamos ver como que vai ser o tratamento. Tá? Então, a gente categorizou, primeiro, evento corporativo em recurso financeiro ou com geração de direito de subscrição. Aí nós estamos falando de dividendos ou de subscrições. Né? Não tem alteração na quantidade de posição. A quantidade de posição permanece a mesma. A única alteração é no preço de ajuste. Então, basicamente, como que vai funcionar? Então, na última data com direito, né, estipulado pelo emissor, nós vamos calcular o valor do ajuste diário, considerando o preço de ajuste do final do dia determinado no call de ajuste. Procedimento normal aplicado todos os dias. Tá? Após a aplicação do cálculo do valor de ajuste diário, nós vamos pegar o preço de ajuste do final do dia e vamos fazer um ajuste nesse preço, reduzindo esse valor de acordo com o valor do direito ou o valor do dividendo divulgado pelo emissor. Tá? Este novo preço de ajuste vai ser utilizado no dia seguinte como preço de ajuste do dia anterior para o cálculo de ajuste do dia seguinte. Então, se, por exemplo, aquele determinado papel ele não teve nenhuma aplicação de evento, significa dizer que o preço de ajuste do final do dia anterior, do final do dia, é igual ao preço de ajuste de abertura. Quando nós tivermos aplicação de evento, o valor de evento vai ser aplicado sobre o preço de ajuste e a gente vai ter aí a alteração do preço da data com para a data X. Tá? Para o evento corporativo que a gente tem alteração de quantidade da posição, porém, ele é aplicado sobre o mesmo ativo objeto, exemplo, aí um grupamento, um desdobramento, uma bonificação de ação no mesmo ativo objeto, nós temos a alteração da quantidade de posição para refletir o evento deliberado pelo emissor. Então, por exemplo, eu tenho um desdobramento de 1 para 2 ações. Então, na virada da data com para a data X, vou pegar todas as posições, multiplicar por 2, que esse é o fator de provento deliberado pelo emissor. E aí também nós temos alteração no preço de ajuste. Né? Então, se o desdobramento foi de 1 para 2 ações, a gente vai pegar o preço de ajuste e dividir por 2. Mantendo, assim, o mesmo valor econômico da posição antes e depois da aplicação do evento. Tá? E aí, uma outra situação é o evento corporativo, onde a gente tem alteração do ativo objeto. Né? Mais comum aí, por exemplo, uma incorporação. Então, no caso de uma incorporação, se eu tenho uma ação que está sendo incorporada, uma empresa que está sendo incorporada, basicamente o que nós iremos fazer é, na virada da data com direitos para a data X direitos, nós vamos remover as posições de futuros de ações da empresa que está sendo incorporada e vamos criar novas posições na empresa incorporadora, tá? Justamente utilizando a mesma proporção divulgada pelo emissor. Então, aqui como exemplo, nós estamos falando da incorporação da empresa A pela empresa B na proporção de 1 para 2 ações. Então, nós removeremos as posições de futuro da empresa A, criaremos novas posições de futuro na empresa B,
na proporção de uma ação de A para cada duas ações de B para cada uma ação de A. Da mesma forma, essa proporção e essa alteração do ativo objeto também é refletida no preço de ajuste, justamente para que, na virada da data com para a data X, o valor econômico da posição seja mantido. Tá? Aí, o futuro de ações ele é dentro da plataforma como se fosse um derivativo financeiro, né? Então a gente tem pouquíssimas alterações na parte de mensagens, arquivos e fluxos operacionais, tá? Basicamente nós temos aí para o market data do segmento BMF a criação de um domínio novo, que é o 142, que é rolagem de ações, na tag 762, que é de Security Subtype. Essa alteração já foi divulgada para o mercado, para os vendors, e vai estar disponível a partir de 10/11. Tá? Então, é só a criação de um domínio novo, não tem alteração de mensagem. No cadastro de instrumentos, a gente tem aí o arquivo BVBG 028, que é o Instrument Report. Tá? Também não tem alteração no arquivo, né, nas tags do arquivo, apenas inclusão de um domínio novo na tag Security Category para colocar o domínio 80, que é futuro de ações. Tá? Todo o processo de alocação, controle de posições, liquidação financeira, ele segue os mesmos procedimentos aplicáveis a um derivativo financeiro. Então, o Doi até colocou, por exemplo, o horário limite de alocação, 19h30, assim como os outros derivativos financeiros. Mas todo o processo de cálculo de valor de ajuste diário, transferência de posição, todas as mensagens são as mesmas sem alteração. E aí, finalmente, referente ao preço de ajuste, a gente só está destacando aqui, não tem nenhuma alteração. Nós já temos um arquivo que é amplamente utilizado pelo mercado, que é o BVBG 086, que é o Price Report. A divulgação do preço de ajuste do futuro de ações também vai ser realizada neste arquivo, assim como a gente faz para os demais contratos futuros. Tá? Bom, passo a palavra para o Doi, que ele vai continuar falando sobre limites. Tenho mais só 2 temas aqui a respeito do produto. Então, o primeiro deles é a questão dos limites de posição. Eu coloquei aqui justamente porque ele difere um pouco dos outros futuros. Difere e não difere, porque são os mesmos conceitos. Então, na verdade, são 2 tipos de conceitos que são aplicados aqui para os limites de exposição futura de ações. O primeiro deles é, assim, igual com os outros contratos futuros, os L1, L2 da vida, mas aqui a gente leva em consideração a quantidade total de contratos em aberto. Então, principalmente para os times de risco, acho que essa fórmula é mais familiar. Então, disso aqui não muda nada em relação aos contratos futuros. Porém, como o produto ele tem características tanto de derivativo, né, de um futuro, quanto também, né, e aí por causa do subjacente do mercado à vista, também a gente está considerando para o limite de posição uma outra fórmula, que aí essa aqui é igual, idêntica ao dos limites de posição do BTB, que aí leva em consideração o ativo em circulação no mercado, ou seja, o free float do papel. Então, são 2 tipos, né? São os 2 cálculos que já são conhecidos pelo mercado, mas aqui eles são considerados juntos, né? Na mesma situação. E o último slide, a ver com o Sinacor. Não sei se o time quer comentar.